Fala, povo de Deus, graça e paz do Senhor. Mais uma vez aqui nós estamos no nosso leitura comentada da Bíblia e nós estamos aqui para ler hoje o livro de Atos, capítulo de número 7. Nós vamos ver aqui o testemunho, a pregação de Estevão, e essa pregação foi tremenda, hein? Ela tirou o Senhor Jesus do trono. Olha que coisa linda, hein? A pregação de Estevão fez Jesus se levantar do trono para recebê-lo de braços abertos. Coisa linda, hein? Vamos ver isso aí? Vamos ver como é que foi essa história? Vamos embora lá, vamos para a palavra. Bora lá, povo, foco na palavra. É isso aí, ó. Tá com uma cara diferente hoje aqui porque a gente mudou aqui a gente vai tentando melhorar, né? Mudamos o layout aqui, coloquei uma Bíblia digitalizada para ficar melhor a leitura, para aqueles que estão acompanhando a leitura. E também uma prancheta para eu fazer algum desenho aí se precisar, certo? Aí, ó. Né? A gente pode fazer algum desenho se for necessário. Beleza? Vamos lá. Atos capítulo 7. Lembrando que no 6, que foi ontem, nós fizemos o quê? Nós lemos e observamos que o Estevão, que acabou de ser consagrado, né, vamos dizer assim, para o diaconato, para o trabalho da obra social da igreja, ele acaba agora de ministrar, de pregar o evangelho e tal, e fazer alguns sinais, e aí os sacerdotes, aquela turma, né, do STF, do STF não, do conselho lá, né, dos sacerdotes de Israel, esse pessoal aí que é injusto, né, e que acabou de alguma forma, né, causando muito mal para a igreja logo no começo da igreja. Então, essa turma aí, né, esse conselho dos líderes religiosos, levantou, no capítulo 6 a gente viu isso, ele levantou algumas pessoas para difamarem, né, o Estevão e levantar algumas mentiras sobre dois assuntos, né, falando que ele blasfemava contra o templo e contra a lei, que eram, né, duas coisas muito importantes dentro do cenário judaico. E aí, diante do Sinédrio, esse pessoal começou a acusar, né, Estevão dessas blasfêmias. E aí encerra ali o capítulo 6 dizendo que o semblante de Estevão estava ali iluminado como de um anjo, né? Estava parecendo de um anjo, e a gente até comentou sobre essa serenidade dele diante daquele tribunal tão maligno, né? E aí, no começo agora do capítulo 7, a gente vai ver que o primeiro versículo começa com uma pergunta do sumo sacerdote. Diz assim: então, o sumo sacerdote perguntou: isso tudo é verdade? Ou seja, as blasfêmias, tudo que eles estão falando aí é verdade? Bom, ele mesmo sabia que não era verdade, né? Porque eles sabiam que aquelas pessoas eram falsas testemunhas, né? Mas eles fazem o procedimento jurídico, né, como deve ser feito, para que pareça aos olhos dos outros que eles estão fazendo justiça, né? Então a gente já percebe aqui essa situação no início, né? Eles têm que fazer todo um ritual jurídico, né? Parece até o STF, né? Faz um ritual jurídico para dar legalidade às injustiças deles, né? E aí a mesma coisa está acontecendo aqui. E Estevão, diante desse tribunal, ele vai apresentar, então, a partir do versículo 2, os seus argumentos. E é óbvio que Estevão aqui não está preocupado com a sua própria vida, não é? Tanto é que o texto deixa bem claro, no capítulo 6, no último versículo, que o semblante dele está tranquilo, está que nem um anjo, está em paz, né? Sabendo que provavelmente a cabeça dele ia rolar ali, né? Mas a questão é que a gente vai observar aqui que Estevão ele vai responder da seguinte forma. Vamos fazer a leitura aqui do 2 ao 8, que eu quero apresentar para vocês aqui algumas coisas interessantes, né? Então vamos lá. Aqui no 2, Estevão respondeu: irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Depois que seu pai morreu, Deus o trouxe dali para esta terra em que agora habitais. E aqui, ó, versículo 5, e aqui não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a terra como posse, e depois dele a sua descendência, quando ele não tinha nenhum filho. Pois Deus afirmou que a descendência dele seria peregrina na terra alheia, e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu punirei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso, eles sairão e me cultuarão neste lugar. E deu-lhes a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque,
e o circuncidou ao 8º dia, e Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Olha que interessante, nesse primeiro ponto do argumento de Estevão, a gente vai observar que ele vai tratar aqui, primeiro, da questão do templo, né? E ele vai usar dentro do argumento dele para responder a questão de que ele blasfemou contra o templo, ele vai usar o contexto da história de Israel. Parece que, assim, aos nossos olhos, né, e existem até teólogos que defendem essa questão, né, de que foi muito infeliz o Estevão em trazer para o Sinédrio toda essa história na pregação dele. Você vê que um dos capítulos mais longos que tem, esse capítulo 7, que é uma narrativa muito extensa do contexto da história de Israel, um resumo, vamos dizer assim, da história de Israel pelo próprio Estevão, sendo que ele estava diante de um tribunal que era injusto, que não queria saber de nada, ele não queria saber de justiça. Então, há quem diga dentro da teologia que o Estevão, na verdade, foi um cara que perdeu tempo, ficou ali falando para um pessoal que já sabia do que ele estava falando, enfim. Mas o fato é que ele apresenta o seu argumento exatamente com uma intencionalidade, e eu não acho que Estevão tenha errado, né? Muito pelo contrário, ele faz com que as acusações daqueles homens se voltem contra eles mesmos, ao lembrá-los de que a lei que eles tanto defendiam estava sendo por eles negada, né? Esse é o detalhe. E aí a gente vai observar que nesse primeiro ponto, até o versículo 2, até o versículo 8, ele vai trazer à tona a história que fala do Abraão, né? Dessa aliança, né? Da circuncisão, que Deus fez com Abraão, né, com Isaac e com todos os seus patriarcas ali, né, gerou os 12 patriarcas, e termina assim o versículo 8, mostrando nesse argumento, né, a respeito dessa questão do período, né, patriarcal, de toda esse princípio, né, da aliança. Então, ele traz essa coisa à tona toda, né, não é por acaso, né? Estevão, ele descreve Deus como Deus da glória, né, para a glória de Deus. Ele sempre menciona essa palavra, né, mostrando isso. E aí, o que acontece? A partir do versículo 9, olha que interessante, né? Ele vai continuar assim, ó. Os patriarcas, movidos por inveja, olha isso. Percebe que ele começa a trazer à tona aqui, dentro do contexto histórico, da história, no caso de Israel, né? Ele vai trazendo aqui situações que vão apontar pecados desses homens. Ó, os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as tribulações e deu-lhe graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua corte. Aí ele vai continuar o seguinte: houve então fome e grande tribulação em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não acharam alimento. Mas tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos pais para lá pela primeira vez. E na segunda vez José se revelou a seus irmãos, e a sua família foi conhecida pelo faraó. Então José mandou chamar seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e colocados na sepultura que Abraão havia comprado por certo preço em prata dos filhos de Amor em Siquém. Então ele vai até aqui nesse versículo, vou deixar marcadinho aqui. Até aqui nesse versículo 16, o que a gente vai perceber? Que ele vai apresentar, dentre os patriarcas, os invejosos, né, de José, os irmãos invejosos que o venderam para o Egito, né, mas mostrando que Deus estava com ele, que Deus fez toda a obra dele realizada através da história dos seus irmãos e também do que aconteceu com José, o exaltando a uma alta posição ali no meio do Egito, né? E ele mostra ali nessa parte que Deus não estava apenas com José, mas também conduzindo toda a história da sua família, ou seja, da descendência dele, chegando até agora aqueles homens que também estavam ali, todos os judeus e toda, né, aquela nação que Deus tinha ali as suas promessas. Aí a partir do versículo 17, a gente vai perceber que ele vai começar a falar de Moisés. Olha só que interessante. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus fizera a Abraão,
o povo crescia e se multiplicava no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José, usando de astúcia contra o nosso povo, maltratou nossos pais, levando-os a abandonar seus filhos para que não vivessem. Aí o 20 vai dizer, naquela época nasceu Moisés, aí ó, que era belo aos olhos de Deus e foi criado durante 3 meses na casa de seu pai. Depois de ser abandonado, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, desejou visitar seus irmãos, os israelitas, e vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que por meio dele Deus lhe daria a liberdade, mas eles não entenderam. Olha que interessante esse ponto aqui, no versículo 25, a gente percebe mais uma vez ele mostrando na história do povo dele mesmo, do povo de Israel, ele está mostrando aqui a incompreensão do povo para com a posição, no caso agora, de Moisés, né? Ele mostra ali um pouco do José, né? Que os irmãos se levantaram contra por inveja, né? A gente percebe ali que havia ali um contexto familiar complicado, e agora aqui, ó, Moisés é um deles, só que foi criado no palácio do faraó, então ele se via, né, como alguém que tinha que fazer alguma coisa, ele vai defender, né, ali o egípcio, o seu, né, conterrâneo, e ele se vinga, se vinga matando o egípcio. E aí o que acontece? Ele pensava que seus irmãos entenderiam, né, falando de Moisés, mas ele está fazendo isso aqui intencionalmente, né? Por meio dele, Deus lhe daria liberdade, mas eles não entenderam. Olha só, né? Entenderiam que por meio dele, Deus lhe daria liberdade. E eles não entenderam. Então, no dia seguinte, aproximou-se de alguns deles, quando brigavam, e quis pacificá-los, dizendo: Homens, sois irmãos, por que maltratais um ao outro? Mas o que feria o seu próximo, o empurrou, dizendo: Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Olha só aqui, ó. Aqui é interessante a gente observar, nesse versículo, né, 27, que ele traz à tona essas partes da história que mostram um pouco da rejeição do povo com Moisés, né? Ele traz à tona isso, porque lá na frente, nessa ministração, aqui nessa pregação de Estevão, ele vai fazer fortes acusações. Então, ele está mostrando aqui só na história. Os caras estão só ouvindo ele lá e ele contando a história. E parece assim, poxa, o cara está contando a história do povo pra gente. A gente já sabe essa história toda. E aí quem vê pensa assim, pô, ele está chovendo no molhado, né? Mas não, ele está fazendo aqui uma, vamos dizer assim, uma invertida, né? E aí ele está dizendo aqui, ó, mas o que feria o seu próximo, o empurrou, dizendo: Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Por acaso queres matar-me como ontem matastes o egípcio? Diante dessa palavra, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Passando mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto, do monte Sinai, numa chama de fogo e em uma sarça. Vendo isso, Moisés admirou-se com a visão e, aproximando-se para observar, ouve a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés ficou trêmulo e não ousou olhar. Interessante aqui que ele agora começa a fazer uma ponte, ó. Abraão, Isaque e Jacó. E aí ele começa a mostrar que o mesmo Deus que estava lá com Abraão, Isaque e Jacó estava se revelando a ele agora, né? E aí ele diz no 33, então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com atenção a aflição do meu povo no Egito. Olha que parte extraordinária. Assim, eu fico admirado quando eu leio isso aqui. Porque ele vai trazer à tona aqui o povo de Deus aqui. O povo de Deus é o alvo de Deus, né? O alvo de Deus é a aliança que ele tem com Abraão. E ele fez uma aliança. Ele disse que tudo isso ia acontecer. Foi tudo pré-determinado. Deus sabia de toda a história. Aí ele diz: Eu vi com atenção a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem e eu te enviarei ao Egito. Olha isso. Aqui, o Estevão mostra a chamada de Moisés, mostrando que Moisés
ele não estava agindo por conta, diferente daquele momento ali em cima, que ele vai até no versículo 17, né? Que a gente marcou aqui, né, no 25, perdão, que ele vai até aqui no meio do pessoal, né, e eles não entendem. Aqui não. Aqui, o que acontece? Moisés, ele estava sendo autorizado pelo Senhor, literalmente, né, sendo chamado por Deus para poder, então, livrar o povo. Agora, pois, vem e eu te enviarei ao Egito. Aí, olha que interessante, Moisés agora vai receber essa ordem, essa palavra de Deus, e este Moisés a quem eles rejeitaram, olha isso, ele faz questão de colocar a ideia, a palavra aqui de que eles rejeitaram, dizendo, quem te nomeou líder e juiz? A este Moisés. Deus enviou como líder e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Gente, incrível isso aqui, né? Não é por acaso que ele faz essa pregação. E aí, ó, foi este que os conduziu para fora, realizando feitos extraordinários e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas, Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Aí ele já começa a fazer o link aqui a respeito de Jesus. Por quê? Porque a Moisés foi prometido que Deus levantaria, ó, Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, e que recebeu palavras vivas para transmiti-las a vós. Foi a ele que os vossos pais não quiseram obedecer, pelo contrário, rejeitaram-no, e na verdade desejaram voltar para o Egito, pedindo a Arão, faze-nos deuses que possam ir à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Aí ele vai mostrar o seguinte, mesmo Moisés sendo autorizado por Deus, tendo mostrado todos os sinais, todos os milagres possíveis e impossíveis, vamos dizer assim, né? Esse povo ele era um povo duro de coração. E aí, o que o argumento de Estevão está trabalhando aqui? Está mostrando que esses homens eles eram cruéis, eles estavam tão cegos quanto à realidade deles e não conseguiam enxergar a grande libertação que Deus havia feito, que eles negaram esse Moisés. Primeiro, quando não autorizado por Deus, ele começa a tentar fazer justiça, mas aí podemos dizer, estava certo, Deus não tinha chamado ele ainda, tá, beleza. Moisés já se sentia chamado e tentou fazer alguma coisa, mas quando Deus realmente o autoriza, o chama, o envia, poxa, Deus confirma as obras dele com milagres, Deus faz coisas extraordinárias e mesmo assim o povo não aceita. Então ele está mostrando aqui no decorrer de toda a história essa rejeição do povo, essa falta de aceitação do cumprimento das palavras de Deus, porque no fundo, né, ele está trabalhando aqui no argumento dele a falta, não só a falta de reverência do povo, mas também a falta de compreensão de que Deus estava conduzindo a história. No 40 eles vão dizer assim, pedindo a Arão, faze-nos deuses que possam ir à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Naqueles dias eles fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo e o festejaram como obra das suas mãos. Mas Deus se afastou deles e os entregou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifício e ofertas por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Antes carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorá-las. Assim eu vos exilei para além da Babilônia. Olha só que interessante, ele está mostrando que do começo ao fim, o povo não reverenciou o lugar da habitação de Deus. Entendeu? Desde o começo, o próprio povo de Israel não reverenciou o lugar da habitação de Deus, seja o lugar físico, né? Um estabelecimento como o tabernáculo, porque ele está construindo uma linha de raciocínio. Então até aqui não tinha tabernáculo. Onde que Deus se manifestava no povo? Né? No meio do povo. E ali, por exemplo, no lugar onde Moisés viu a revelação de Deus, que era o Monte Sinai, ali Deus se revelou a Moisés, mostrou a ele os sinais dele, chamou Moisés e depois conduziu Moisés até o Egito de volta para ele levar o povo para
aquele mesmo lugar que ele tinha sido chamado. Agora veja que interessante, Moisés está trabalhando aqui, o Estevão está trabalhando aqui na construção histórica, toda essa situação da presença, da glória de Deus que vem sido vez após vez negligenciada, não somente no lugar físico, não somente no meio do povo, como também no lugar físico. Agora ele introduz aqui, no versículo 43, que antes, carregaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus em fã. Ou seja, ele está dizendo que por todo esse tempo que eles tinham o tabernáculo, né, e esse tabernáculo do que eles tinham era usado para eles adorarem deuses estrangeiros, né, deuses feitos por mãos, deuses que não adoravam, que não eram para ser adorados. Então ele mostra que ele os exilou para além da Babilônia. Olha isso, tá vendo? Aí ele vai continuar no 43 dizendo o seguinte: o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. É muito interessante esse detalhe, porque a partir daí, do versículo 43, né, a partir do versículo 44, ele vai trazer para nós aqui a parte da história que vai falar, né, a respeito da construção do templo. Né? Isso por quê? Porque ele está fazendo o argumento dele relacionado agora ainda ao templo, tá? Ele está fazendo esse argumento tudo para chegar na questão da blasfêmia que ele fez, que pelo menos a blasfêmia que o pessoal colocou na conta dele que ele tinha feito sobre o templo. Aí olha que interessante, o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Tendo-o recebido nossos pais, o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou da presença dos nossos pais, até os dias de Davi. Ponto-chave aqui é Davi. E aí ele diz assim: este recebeu o favor da parte de Deus e pediu que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão que lhe construiu uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Aí ele vai reivindicar aqui, os argumentos a respeito da habitação, no caso o templo, né? Porque agora já sai do tabernáculo, entra no templo, na construção do templo. Ele vai trazer o argumento do que o profeta diz. Olha o que o profeta diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Então, olha que interessante, ele vai mostrar no argumento totalmente bíblico, totalmente contextualizado com a história de Israel, que Deus não estava dando a mínima para o lugar. O lugar que para eles era um lugar tão reverenciado, tão, meu Deus, cheio de glória, que na verdade era só uma reverência estereótipa, né, só de fora, só uma coisa, né, para mostrar para as pessoas, era uma coisa só, né, de aparência, né? Era uma reverência falsa. Não adiantava você reverenciar o templo e ficar, né, fazendo injustiças dentro do templo. Não adianta você dizer que o templo é maravilhoso, que a presença de Deus habita lá, quando o templo virou, em vez de ser a casa de oração, virou lugar de comércio, virou lugar de injustiça, de reuniões secretas que visam matar pessoas inocentes. Então, olha isso. Aí no versículo 50, no versículo 51 vai dizer assim: homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Aqui, meu irmão, aqui o pau começa a quebrar, porque agora ele vai virar toda a história, né? Vamos dizer assim, que ele está aqui colocando uma mesa, mostrando toda a história naquela mesa ali e contando a história. Parece que ele está fazendo um trabalho ali, né, sem sentido, porque todo mundo ali conhece muito bem, até melhor que ele, a história. Aí agora ele pega aquela história todinha e joga a mesa para cima deles, é isso que ele está fazendo. E aí olha o que ele diz: homens teimosos, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por meio dos anjos. Olha aí, gente.
Que interessante. Agora, o argumento dele vai ser construído para se defender a respeito da questão da lei que ele foi colocado lá. Você blasfemou contra o templo e contra a lei. Ele já mostrou no templo que Deus não precisa de templo, que o templo que eles reverenciam tanto é uma mentira, uma farsa, porque eles não estão preocupados com o templo, né? E muito menos com a presença de Deus que habita o templo. Então ele já argumentou desde isso, não é eles, tá? Só desde o tempo passado, o povo antigo da época de Abraão, que Deus fez as alianças com Abraão e foram coisas tão preciosas, mas que o povo jogou fora quando estava lá depois que saiu do Egito, no deserto. E agora a postura desses homens aí, desse conselho, né, do Sinédrio, é a mesma postura para com o templo, de rejeição da presença, da glória do Deus invisível. E agora, dentro do argumento dele da lei, olha o que ele vai dizer. Vós que recebeste a lei por meio de anjos, não aguardastes. Olha só, né? Vocês estão fazendo a mesma coisa. Ouvindo isso, olha só, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Gente, esse homem aqui, ele foi muito corajoso, muito corajoso. Né? Talvez qualquer um de nós estaríamos, né, diante desse tribunal, né, com muito medo mesmo, porque a nossa vida não seria poupada. E talvez se ele ficasse ali e argumentasse em seu favor, mesmo assim ele teria morrido. E talvez, eu creio que, como Estevão já estava numa comunhão tão íntima com o Espírito Santo ali naquele momento, né, com um semblante parecendo de anjo, com uma paz dentro do coração, eu creio que o Espírito Santo foi quem conduziu tudo que ele falou ali, porque o texto no versículo 55 vai dizer exatamente isso. Mas Estevão, olha só, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, o que ele viu, gente? Viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Gente, vamos parar e pensar aqui, né? Estevão argumentou aqui tudo isso, apontou a história, mostrou todos esses detalhes, e agora no finalzinho da pregação dele, cheio do Espírito Santo, olhando para os céus, fixos, com seus olhos fixos, o texto fala isso, no céu, ele viu a glória de Deus. E aí, ele não só viu e ficou para ele essa visão, porque ele podia ficar com essa visão para ele. E aí, ele não somente vê isso, mas ele repete, né? E o Lucas faz questão de falar o que ele viu e falar o que ele disse. É muito interessante esses dois detalhes, porque o 55 fala o que ele viu. Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, ó, olha aí, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E aí ele disse no 56, olha, vejo o céu aberto. Ele confirma o que ele viu. E o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Gente, olha, eu fiquei impressionado ao ler isso aqui hoje. Impressionado porque, assim, é de uma extraordinariedade muito grande, se é que existe essa palavra, né? É algo muito extraordinário, algo muito maravilhoso. Se você parar para pensar, olha só, você vai ter aqui algumas coisas interessantes nesses dois versículos. Estevão, ele finaliza sua pregação, seu argumento, né, que é a sua defesa, e que não defende em nada ele. Na verdade, a defesa dele é uma acusação contra a mentira desses homens e a falta de temor de Deus que esses homens têm. E nessa acusação que ele apresenta, nesse testemunho que ele dá da glória de Deus, da mensagem, né, do Antigo Testamento, ele consegue ver uma coisa, irmãos, que a gente vê que é inédita na Bíblia. Eu vou te dar algumas ideias aqui, ó, só para você ter uma noção. Vamos lá. Você está vendo aqui que o que Estevão está vendo é o quê? O céu aberto. Então você tem o céu aberto, a glória de Deus, e Jesus em pé à direita. Eu quero que você visualize isso, né? Jesus em pé à direita. Você tem lá um trono, né? Um trono de glória, né? Certo? Deus assentado nesse trono. E você tem aqui, né, Jesus em pé no trono. Desenho ruinzinho assim, mas só para você ter um vislumbre aqui. Jesus em pé no trono, ao lado de Deus. É interessante porque é o seguinte, Atos capítulo
de número 2, versículo 33, 34, você vai ver que Jesus está assentado no trono. Atos 4, você vai ver que Jesus está assentado no trono. Apocalipse 3, 21, Jesus está assentado no trono. 5, 7, Apocalipse 5, 7, Jesus assentado no trono. Hebreus 12, versículo 2, Jesus assentado no trono. Apocalipse 4, 10, Apocalipse 7, 15, Lucas 1, 32, Apocalipse 4, 2 e 3, Mateus 25, 31, Hebreus 8, 1, Mateus 19, 28. Olha o tanto de referência bíblica que eu te dei aqui. Né? Olha o tanto de referência bíblica para dizer que todos os versículos falam que quando alguém viu, ou quando a palavra de Deus fala do trono de Deus e Jesus no trono, Jesus está assentado no trono, reinando em glória. Só que na hora que Estevão viu o céu aberto, viu a glória de Deus, gente, incrível isso. Jesus não está assentado no trono. Jesus está de pé em cima ao lado do trono. Consegue visualizar isso? Sabe, a pregação que Estevão fez com que Jesus se levantasse do trono. Gente, isso é incrível. Jesus se levantando do trono para ver, né, aquela situação ali e trazer ali sobre ele, talvez, aquela ideia de: olha, meu filho, eu estou aqui para te receber de pé, vem me abraçar, vem aqui para o meu encontro. Sabe, Jesus de pé, ao lado de Deus, disposto, pronto para receber Estevão, porque ele ia ser apedrejado naquele momento. Muito louco isso aqui é maravilhoso. Olha isso, versículo 57. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se junto contra ele. Olha só. E o empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Paulo. Olha isso. Aqui aparece o jovem chamado Saulo. Aqui aparece a figura do Saulo, certo? Aparece aqui o Saulo pela primeira vez. E quando o apedrejaram, Estevão orava. Olha isso. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Olha que final extraordinário. Talvez para muitos um final terrível, né? Uma morte terrível, uma morte assim, nossa, né? Muito, muito cruel. Mas aqui você percebe que o texto vai dizer que ele, tendo dito isso, ele adormeceu. Dá a impressão também nesse sentido de serenidade, mas o camarada está sendo apedrejado, como é que ele adormece? Né? Mas o interessante de tudo isso aqui, irmãos, é que enquanto o apedrejavam, olha isso, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, meus irmãos, esta oração é a mesma oração que Jesus fez quando estava na cruz, morrendo lá na cruz, e ele entrega o espírito dele diante de Deus, e a mesma fala de Jesus. Sabe, Estevão, ele declara, né, não imputes a eles esse pecado, né, não lhes retribuas ou atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Gente, isso aqui é de um nível de uma comunhão com Deus tão grande, de uma forma que a pessoa ela imita a Cristo em todo o tempo, inclusive nessa situação de perdoar aqueles que são os inimigos dele, aqueles que estavam se levantando contra ele e fazendo todo esse mal contra ele. Você percebe que o Estevão, ele está ali com o coração aberto, perdoando, entendendo que Deus estava no controle de todas as coisas, que Jesus estava pronto para recebê-lo e que ele estava indo para a glória e que nada mais ali importava, não importava se defender, não importava ficar ali argumentando contra aqueles homens que nada queriam ouvir, mas o que importava era ele viver aquele momento de glória e ver a glória de Deus e Jesus de pé diante do trono, né, recebendo aí. Irmãos, isso não tem preço. Aqui fica essa lição para nós, né, de um lindo testemunho que fez com que Jesus se levantasse do trono, que nosso testemunho possa fazer Jesus se levantar do trono para nos receber, né, como bem-vindo de Deus, para a glória do Senhor, amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos ficar por aqui nesse capítulo 7, amanhã voltamos com o capítulo 8, se Deus quiser, e vamos aí continuar na nossa leitura comentada da Bíblia, tá bom? Se você foi abençoado, meu irmão, se você tem sido abençoado por esse conteúdo, por favor,
Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho, não se esqueça também de fazer um comentário, diz aí o que mais falou com você, qual a parte do texto que mais chamou sua atenção, e isso vai ser muito bom para eu poder ter aqui um retorno daquilo que você está recebendo aí, tá bom? Um grande abraço, fica na paz, até amanhã, fui!